Agora na Rádio Câmara, painel eletrônico. Muito bom dia, pontualmente 8 horas da manhã, nesta segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022, estamos entrando no ar com mais uma edição do Painel Eletrônico, o seu jornal de todas as manhãs, que traz o que acontece de mais importante na Câmara dos Deputados, os debates e votações dos parlamentares na Câmara Federal. Nós apresentamos o painel eletrônico pela Rádio Câmara em Brasília, em 96.9 FM e na rede legislativa de rádio, composta por mais de uma dezena de emissoras em todas as regiões do país. Somos também transmitidos por rádios parceiras, conosco no painel eletrônico e em outros momentos da programação da Rádio Câmara. Também temos imagens no YouTube desta transmissão ao vivo. O endereço da Câmara dos Deputados no YouTube é câmara.leg.br/YouTube. Também estamos na página da Rádio Câmara dentro do portal da Câmara dos Deputados na internet. Nesse caso, nosso endereço é radio.câmara.leg.br e você pode ouvir a nossa programação ao vivo e também tem acesso a toda a produção da nossa equipe de jornalismo, as nossas reportagens e os nossos programas jornalísticos e culturais. E estamos ainda nas redes sociais. Digite @Rádio Câmara no Twitter e no Facebook e aí você vai saber quais são os temas do painel eletrônico e dos outros programas da Rádio Câmara. E para entrar em contato conosco, para fazer a sua sugestão, a sua pergunta, para tirar a sua dúvida, você pode mandar uma mensagem para o e-mail radio@câmara.leg.br ou então para o nosso número de WhatsApp, que é 61 999 78 90 80. Bom dia, eu sou Márcio Aquilissardi e desejo um bom dia a você neste início de semana, nesta segunda-feira, dia 24 de outubro, e desejo a sua companhia hoje e ao longo de toda esta semana aqui no painel eletrônico. Agora são 8 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Na última semana eu gravei uma entrevista com o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, a respeito de um projeto que traz mais transparência para as contratações públicas. Vamos ouvir agora essa entrevista. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que amplia a transparência em contratações na administração direta e indireta dos 3 poderes da União. Caso não haja recurso para a deliberação do plenário, a proposta, que foi aprovada em caráter conclusivo nas comissões da Câmara, seguirá para o Senado Federal. O deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, um dos autores do projeto, vai nos explicar os benefícios dessa medida. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. Eu agradeço a vocês pelo convite. Pois é, deputado professor Israel Batista, quais são os mecanismos que estão previstos nessa proposta que vão efetivamente assegurar a transparência na administração pública? Olha, essa proposta, ela busca trazer essa transparência, permitindo que a sociedade monitore as informações e possa identificar, antes de concretizada, a fraude, a irregularidade. Então, a gente prevê nesse projeto que algumas informações, como a modalidade de licitação, a duração do contrato, os critérios de julgamento e habilitação, devam estar presentes de forma muito clara, tanto no edital de licitação, quanto no Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Então, essas novas informações, essa formação de uma base de dados dos beneficiários finais da política pública, né? A formação e publicização da base de dados de fornecedores, inclusive aí estruturas societárias, histórico dos contratados, né? Os indicadores sobre os fornecedores. Então, tudo isso vai permitir que a gente tenha a possibilidade de fazer, por exemplo, um sistema de alerta para indícios de irregularidades, para indício de ineficiência nas contratações. Isso é muito comum no serviço público. Quer dizer, você faz uma contratação que segue todo o trâmite legal, mas ela não atinge o objetivo que ela deveria atingir, né? A gente prevê o uso de inteligência artificial, de cruzamento de dados, né, de formação, de
possibilidade de canais para envio de reclamações, denúncias, tanto de irregularidades quanto de erros, né? Então, essa legislação, ela moderniza a capacidade da sociedade civil de acompanhar os contratos feitos pelo Estado, ela traz mais transparência e ela, portanto, permite que a gente tenha uma saúde dos contratos para que eles atinjam seus objetivos efetivamente, para que a gente não tenha corrupção também. Pois é, deputado professor Israel Batista, o senhor citou esse portal nacional de contratações públicas. Ele hoje já não atende essas necessidades de transparência? Ele atende parte dessas necessidades, mas nós percebemos que algumas informações poderiam estar presentes no portal e não estão presentes. Isso dificulta uma avaliação da sociedade civil organizada sobre esses contratos. Nós estamos tendo uma série de problemas de contratações públicas, de uso do recurso público nesses últimos anos, e a gente está buscando, com essa legislação, aprimorar as possibilidades de controle social sobre esses gastos. Não sei se vocês viram, mas, recentemente, a Controladoria, o Tribunal de Contas, admitiram que não tem informações suficientes, por exemplo, sobre o orçamento secreto. Quer dizer, isso é absolutamente antidemocrático, antirrepublicano, e essa legislação que nós estamos apresentando, ela visa dar instrumentos para a correção desse tipo de deficiência do Estado brasileiro, que gera tanta corrupção, que gera tanto desperdício de dinheiro público e tanta ineficiência. Deputado professor Israel Batista, ainda dentro dessa questão do portal de contratações públicas, o projeto ele prevê a participação de representantes da sociedade no seu comitê gestor. Com isso, a sociedade civil organizada vai conseguir também acompanhar melhor as licitações? Nós esperamos que sim. O Brasil se desenvolveu bastante nos últimos 10 anos em termos de controle social. Então, nós temos aí vários grupos da sociedade civil organizada que auxiliam os órgãos de controle na busca pela transparência. Então, sempre analisando o orçamento. Nós já temos, por exemplo, inteligência artificial que avalia como os parlamentares estão usando as suas emendas parlamentares, sua verba de gabinete, consegue identificar indícios de irregularidades nesse uso. Então, a gente pode, sim, trazer a sociedade civil organizada para dentro desse processo, a gente pode, sim, melhorar os mecanismos e ferramentas de acompanhamento, e essa legislação propõe isso. Agora, eu queria acrescentar aqui, Márcio, que para mim o ponto essencial dessa nova legislação é a possibilidade de identificar, identificar indícios de desperdício, corrupção, antes que esses fatos se concretizem. Ou seja, é a possibilidade da gente fazer essa avaliação ex ante, né? Eu gosto muito disso, porque no Brasil nós temos órgãos de controle muito qualificados, nós temos uma capacidade de buscar irregularidades relativamente boa, mas geralmente a gente faz isso depois que o leite foi derramado, né? A gente chora depois que não dá mais para fazer nada. Recuperar o recurso público que foi desviado ou desperdiçado é muito difícil. Então, é importante que a gente tenha essa nova legislação para que a gente possa fazer um acompanhamento dos gastos públicos em tempo real, para que a gente possa analisar as contratações em tempo real, para que a sociedade possa fazer alertas, né? Para que isso possa inibir a ação de agentes corruptos e corruptores, né? Então, se você tem um instrumento que possibilita um acompanhamento mais próximo da sociedade durante o processo de execução dos serviços contratados pelo poder público, você evita que o mal aconteça e que depois deva ser corrigido. Ou seja, aqui nós estamos criando uma ferramenta de prevenção e não apenas de punição,
não apenas de tentativa de recuperação do que foi desviado ou do que foi desperdiçado. Então, para mim, esse acompanhamento é muito importante. Ele tem um fundamento em políticas públicas de sucesso que foram implantadas em países como a Colômbia, né? Então, eu fico muito feliz que essa legislação tenha sido aprovada na CCJ e que agora possa seguir a sua tramitação e ser aprovado o quanto antes. E, deputado professor Israel Batista, essa questão da prevenção, de buscar debelar os casos antes que eles aconteçam, ele também vai ter o poder de, por exemplo, barrar licitantes que não estejam aptos a negociarem com o poder público? Porque hoje a gente vê que, apesar de haver essa limitação na lei, muitas pessoas que participam de licitações públicas não poderiam e acabam até mesmo vencendo editais lançados pelo poder público. Bem, é claro que a legislação, ao trazer mais transparência, ela vai permitir que as ações necessárias nos tribunais de contas, na controladoria, nos órgãos, né, de controle e até mesmo no judiciário possam acontecer com mais velocidade, né? Então, quando se tem transparência e quando você tem ferramentas modernas de acompanhamento social, você consegue, obviamente, tomar medidas mais cedo, né? E essas medidas, claro, vão surtir um efeito anterior. Eu acho que é muito importante que a gente permita isso à sociedade. Bom, nós conversamos então com o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, ele que é um dos autores do projeto de lei que amplia os mecanismos de transparência em contratações públicas. E essa proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e pode seguir a sua tramitação aqui no Congresso Nacional. Deputado professor Israel Batista, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico para esclarecer a gente a respeito dessa proposta que tem avançado bastante aqui na Câmara. Muito obrigado. Eu que agradeço, Márcio. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Muito bem, este foi o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, aqui no painel eletrônico. Muito bem, agora são 8 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília. A Câmara encerrou a 17ª edição do Câmara Mirim, projeto que traz alunos do ensino fundamental para vivenciar a prática da elaboração de leis pelos deputados. A repórter Carla Alessandra nos conta mais sobre essa experiência. Durante 3 dias, 111 estudantes debateram e apresentaram propostas de emendas para os 3 projetos finalistas da 17ª edição do Câmara Mirim. O Câmara Mirim é uma ação educativa que simula a atividade legislativa desde a elaboração do projeto de lei até a votação em comissões da Câmara e no plenário. Nele, alunos do ensino fundamental fazem o papel de deputados mirins e apresentam, debatem e votam 3 projetos de lei selecionados em um concurso aberto a estudantes do 5º ao 9º ano em todo o país. A coordenadora do Câmara Mirim, Ana Cláudia Lustosa, explicou que este ano foram apresentadas mais de 100 propostas e uma das grandes dificuldades é justamente escolher os 3 projetos que vão ser analisados pelos alunos. A gente viu os alunos trazerem ideias, emendarem as propostas, construírem parágrafos com cuidado com o texto e com a construção de uma ideia ainda melhor, que deixou a gente super feliz. Então é um programa que acho que a cada ano vem mostrando um amadurecimento do próprio programa, mas também dos educadores que são tão parceiros da gente, porque sem eles e sem esse trabalho de ponta que eles realizam brilhantemente, o programa não seria nada do que é. Este ano, as 3 propostas escolhidas tratavam de castração de animais, licença maternidade e obrigatoriedade de cardápio acessível. A proposta escolhida pelos alunos foi o projeto de lei que cria cardápios acessíveis, de autoria da estudante Ana Sofia Simão, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Muito bem, agora são 8 horas e 14 minutos em Brasília. Projeto em debate na Câmara facilita o corte de árvores que ofereçam risco comprovado à população. Entenda na reportagem de Cláudio Ferreira. A Lei de Crimes Ambientais proíbe o corte de plantas em áreas urbanas, tanto em locais públicos quanto em propriedades privadas.
As penas variam de 1 a 6 meses de prisão, se não houver a intenção de praticar o crime, até 3 meses a 1 ano, além de multa. Um projeto de lei que teve aprovado pedido de urgência para votação no plenário da Câmara pretende abrir uma exceção na lei. Pela proposta, deixa de ser crime o corte ou a poda de uma árvore quando houver uma solicitação ao poder público para execução do serviço e a resposta não for dada em até 30 dias. A partir deste prazo, o corte ou a poda poderia ser feita quando houvesse risco de acidente, em consequência de eventos climáticos como chuvas ou ventos fortes, fazendo com que a árvore colocasse em perigo a integridade física ou patrimônio das pessoas. Para o autor do projeto, o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, principalmente nos grandes centros urbanos, os órgãos ambientais não conseguem atender a demanda da população por providências sobre plantas em situação de risco. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, ele informou que só na capital paulista 700 árvores caíram em 2021. Nós temos pedidos em São Paulo que demoraram mais de 10 anos e não foram respondidos. Não estou falando de atendidos, não foram respondidos. Então, toda vez que chega período de chuva, é esse desespero por parte das pessoas e de toda uma vizinhança que tem árvores centenárias em suas ruas, que muitas vezes o poder público não tem o braço de efetividade para poder consertar. Pelo retorno que teve ao apresentar o projeto, o parlamentar supõe que a mesma situação aconteça em várias cidades do país. Ele ressalta que o corte ou a poda da árvore só poderá ser feita após um estudo técnico de empresa especializada, para avaliar, por exemplo, que procedimentos de segurança adotar se a planta estiver próxima da rede elétrica. A avaliação também evitaria o corte desnecessário de árvores. A pessoa interessada em preservar o seu ambiente, preservar a sua vizinhança, preservar a sua residência, ela vai procurar uma dessas empresas que são reconhecidamente atestadas pelo poder público para que esta possa fazer o laudo se aquela árvore que está na sua casa ou está em frente à sua via de entrada, ela tem risco de queda. Desta forma, eu penso que nós impedimos aquelas iniciativas que nós vemos que se aproveitam de uma lei para poder tirar benefício em detrimento da sociedade. Pela proposta em análise na Câmara, caso o laudo técnico comprove a necessidade da poda ou do corte da árvore, o serviço também precisará ser feito por empresa especializada. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. 8h18 agora, em Brasília, avança na Câmara a proposta que equipara os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista ao que está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos saber mais com o repórter Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou proposta que garante à pessoa com transtorno do espectro autista todos os direitos estabelecidos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O projeto modifica a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A política para pessoas com transtorno do espectro autista já determina que elas sejam consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. Mas o relator, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, alerta que o autismo é de difícil constatação, o que prejudica usufruir os direitos que já são assegurados às pessoas com deficiência. O projeto acrescenta um parágrafo na lei que cria a Política Nacional dos Direitos dos Autistas, que tem pouco menos de 10 anos. Ela estabelece que a pessoa com transtorno do espectro autista goza de todos os direitos e garantias previstos na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, sendo considerada deficiente para todos os efeitos legais. Então nós temos que fazer redundância, fazer uma lei dizendo que tem que ser cumprida a lei que dá o direito ao deficiente de ser amparado pela lei e receber os direitos que a lei lhe confere. É uma coisa incrível. O Estado brasileiro não está amparando os autistas do Brasil, filhos deste país, brasileiros natos
que merece e que precisam e que têm direito. Por isso a nossa briga e por isso a aprovação dessa lei. O texto aprovado é o substitutivo do relator, Pompeu de Matos, ao projeto de autoria do deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo. A proposta será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ou seja, não precisa passar pelo plenário. Na mesma reunião, a comissão aprovou o projeto que inclui a nutrição entre os direitos dos autistas. Apresentado pelas deputadas do Republicanos Aline Gurgel, do Amapá, e Maria Rosas, de São Paulo, o texto insere a medida na lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A proposta também ainda precisa ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. 8h20 em Brasília, a comissão aprova a inclusão do nanismo no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos saber mais com a repórter Silvia Munhato. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou proposta que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para incluir entre os grupos protegidos pela norma as pessoas com nanismo. O nanismo, decorrente de condições genéticas e caracterizado pela baixa estatura, se comparada com a média da população de mesma idade e sexo, já é classificado como deficiência física no Brasil por meio de decreto. O deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, relator do texto, afirma que a ideia é reforçar as políticas para o grupo. Transformar isso numa lei federal. Porque por decreto você pode extinguir, muda governo, alguma coisa assim, e a lei federal vai garantir os direitos que eles têm, tanto de acessibilidade quanto educacional, em vários eixos, né, na mobilidade. E isso é importante porque inclui as escolas públicas e privadas. A proposta original obriga as escolas e universidades públicas a disponibilizar às pessoas com nanismo acessibilidade para a utilização dos espaços. Zacarias Calil explicou, porém, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência já assegura esse direito de maneira mais geral. Por essa razão, ele optou por alterar a legislação existente em vez de criar uma norma autônoma. A proposta, que busca assegurar a acessibilidade aos espaços públicos escolares para pessoas com nanismo, ainda será analisada pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. 8h22, em meio a debates polêmicos, Câmara analisa 1000 dias de proteção especial do bebê desde a gestação. Quem tem mais informações é o repórter José Carlos Oliveira. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que garante proteção especial aos bebês desde a gestação até 2 anos de idade. Nesse período, gestante e bebê atendidos na rede pública de saúde têm direito a acompanhamento pré-natal, serviço médico pediátrico e orientações sobre aleitamento, alimentação saudável, vacinação, hábitos de higiene, carinho e atenção com a criança. O texto original do deputado Leile Prevost, do União do Paraná, ganhou novos detalhes apresentados pelo relator, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná. Ele incluiu prioridade para as famílias em situação de vulnerabilidade social e orientações às mães quanto à saúde física e emocional. Diego Garcia detalhou os 1000 dias de proteção especial do bebê e da gestante. Os primeiros 270 dias de gestação para que elas tenham acesso ao atendimento de saúde adequado para a proteção da mulher e do bebê. E os outros 700 dias que vão ser justamente para assegurar a proteção nos 2 primeiros anos de vida do bebê, que é um período fundamental para o desenvolvimento da criança, para ela ter o acompanhamento com um pediatra. A intervenção do médico nos primeiros dias de vida do bebê, ela é fundamental. O texto ainda orienta o encaminhamento das gestantes ao programa Criança Feliz, mantido pela Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, com foco no cuidado infantil por meio de visitas técnicas domiciliares. A aprovação na Comissão da Mulher foi precedida de debates e polêmicas. Para a deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, a proposta de 1000 dias de proteção especial, contados a partir da gestação, faz parte da estratégia conservadora de impedir as 3 possibilidades de aborto legal no Brasil, nos casos de estupro, risco de morte da gestante e feto anencéfalo. Quando se fala sobre esse 1000 dias, considerando a partir da concepção, nós estamos excluindo os casos já previsto por lei e que são direito da mulher. Nós tivemos recentemente um caso alarmante sobre uma menina de 11 anos que lhe foi negado o direito ao aborto. Queriam obrigar uma criança a seguir com uma gestação indesejada, fruto de
de um estupro. Então nós não podemos permitir que essa violência siga no nosso país. Vivi Reis também reclamou de recente obstrução dos partidos conservadores à proposta da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, de ampliação de divulgação dos direitos relacionados à saúde das gestantes e assistência humanizada à mulher durante gestação, pré-parto, parto e puerpério. Sâmia alertou que a proposta de 1.000 dias de proteção especial aos bebês está sendo apresentada sem previsão orçamentária para implementá-la e em quadro de falhas na atual estrutura de atendimento pré-natal. Isso aqui é demagogia barata. É para instituir uma ideia de que a vida começa na concepção. E isso é um absurdo, porque nem a ciência, nem as religiões, nem a filosofia chegou no consenso sobre isso. O deputado Diego Garcia rebateu. Pesquisadores da área de neurobiologia indicam que o feto recebe estímulos que são essenciais para o seu desenvolvimento na vida adulta. A política pública assegura a proteção nos primeiros 1.000 dias que se iniciam no período de gestação da mulher. A proposta, que prevê 1.000 dias de proteção especial a bebês e gestantes, ainda será analisada nas comissões de Seguridade Social, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. 8h26 agora em Brasília. Avançou na Câmara projeto que veda qualquer tipo de discriminação contra alunos com deficiência e multa quem dificultar a matrícula dessas crianças, adolescentes ou adultos em instituições de ensino. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados aprovou projeto que multa quem dificultar a matrícula de aluno com deficiência em instituições de ensino públicas e privadas. A proposta foi aprovada na forma sugerida pela relatora, deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, que reuniu em um mesmo texto 3 projetos sobre o tema. O principal deles, apresentado pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, já definia como discriminação impedir ou inviabilizar a permanência na escola, excluir o aluno das atividades de lazer e cultura, negar profissional de apoio capacitado para atender o aluno e negar a adaptação de currículo, além de outras previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Segundo Sâmia Bonfim, existem escolas que alegam não ter condições materiais e educacionais para atender às necessidades do aluno. Só que isso, na prática, significa discriminação e o não cumprimento da Lei da Inclusão brasileira. Para constituir uma denúncia, basta, claro, depois do projeto ser aprovado, apresentar a lei, mas também acionar o Ministério Público, a Advocacia, a Defensoria Pública, para que as providências possam ser tomadas. O objetivo é também estimular o poder público a capacitar mais os profissionais, equipar as escolas com salas multiuso. É uma responsabilidade do Estado, na verdade, garantir formação, equipamentos e estrutura para que a inclusão seja de fato garantida. A autora da proposta afirma que a intenção do projeto é evitar práticas institucionais que segregam pessoas com deficiência e reafirmar a escola como ambiente de inclusão e igualdade. Pelo texto aprovado, serão ainda considerados discriminação colocar apelidos que causem danos físicos e psicológicos, inclusive pela internet, e o abuso de autoridade sobre o estudante que ocasionem danos emocionais e sofrimento psíquico. A proposta estabelece que os gestores das escolas podem ser responsabilizados por atos de discriminação com multa entre 3 e 20 salários mínimos e que professores e equipes devem ser capacitados para incluir esses estudantes em atividades educacionais e de lazer. A proposta que veda discriminação à criança, ao adolescente e ao adulto com deficiência em instituições públicas e privadas de ensino vai ser analisada ainda pelas comissões de Educação, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. 8h29 agora em Brasília. Envolver os jovens nas eleições de 2022 é o objetivo da campanha Fake Tô Fora. Quem vota se informa, do Instituto Palavra Aberta. A ideia da iniciativa, lançada em março, é chamar a atenção de educadores e estudantes de todo o país para que promovam ações incentivando a participação democrática e a consciência cidadã na hora de votar. E com a proximidade do segundo turno das eleições, nós convidamos a presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, para falar sobre os impactos da experiência junto ao eleitor jovem. Patrícia, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Eu que agradeço o convite, bom dia, Márcio, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui.
Prazer é nosso em receber você aqui, Patrícia. Bom, eu gostaria de começar perguntando como é que surgiu essa ideia do projeto Fake Tô Fora, com foco nas notícias falsas. Bom, surgiu da necessidade da gente educar esses jovens para o consumo crítico de informações. A gente tem visto, Márcio, um crescimento enorme, né, uma avalanche informacional, onde nós todos, independentemente da nossa idade, somos atingidos diariamente. São informações que chegam na palma da nossa mão, via nossos smartphones, e que acabam confundindo, né, até em relação aos gêneros textuais, né, o que é um fato, o que é um produto noticioso, o que é um produto feito por um influenciador digital, o que é uma publicidade, o que é uma desinformação. Então, com a chegada do período eleitoral, e a necessidade da gente levar informações e também conhecimento para esses jovens, foi que nasceu o Fake Tô Fora. Até com a ideia de que para a gente combater a desinformação no período eleitoral, a gente precisa oferecer para esses jovens conhecimento e repertório. Repertório no sentido até em relação ao sistema eleitoral brasileiro, ao funcionamento das urnas eletrônicas, o que é a democracia brasileira, como que ela é instituída, quais são as funções e poderes, né, do legislativo, do executivo, do judiciário, até mesmo dicas de como checar uma informação, de como buscar aquela informação na fonte original dela, e como questionar essa informação para que esse jovem não caia em conteúdos enganosos e fraudulentos. Agora, Patrícia, essa questão de conhecimento e repertório, de que forma na prática isso vai preparar crianças e adolescentes para aprender com senso crítico esses valores da democracia, do sistema eleitoral brasileiro e também, né, no caso mais específico, de identificar fake news? Bom, o primeiro ponto, Márcio, que a gente quis trazer foi justamente oferecer para o professor, levar ao jovem esse conhecimento em relação ao sistema eleitoral brasileiro. O que a gente viu? Né, um crescimento enorme do número de conteúdos fraudulentos, mostrando, questionando até a efetividade e a segurança das urnas eletrônicas. Então, a gente, junto com o conteúdo de combate à desinformação, a gente trouxe informações sobre como funciona. Então, para que o jovem possa aprender, né, pudesse aprender o funcionamento e para saber defender, né, e questionar conteúdos enganosos que chegavam para ele. Então, a nossa visão foi dar um conhecimento amplo sobre o sistema eleitoral, e aí, conforme as aulas, né, são um plano de aula com 20 horas a aula, conforme as aulas fossem se desenvolvendo, culminava num coletivo de checagem. A gente lançou um e-book que ajudava com dicas, com passo a passo de como checar uma informação, para que esse jovem pudesse, né, ao final dessas 20 horas, criar seu próprio coletivo de checagem, passar a ser um agente influenciador do seu entorno a partir desse conhecimento. Bom, Patrícia, ao mesmo tempo em que as notícias falsas se disseminaram na internet, especialmente nesse período eleitoral, por outro lado, houve um crescimento bastante significativo também no volume de jovens aptos a votar, ou seja, que fizeram seu título de eleitor mesmo não sendo obrigados por lei a isso. Esse aumento também se deve a campanhas como a Fake Tô Fora e outras campanhas que foram realizadas antes do período eleitoral? Com certeza, principalmente pela campanha que o próprio Tribunal Superior Eleitoral lançou já no começo do ano, com o envolvimento de influenciadores digitais, com grandes personalidades, celebridades que levaram e conscientizaram os jovens da necessidade de tirar o título. O que nós, a partir do Fake Tô Fora, propusemos foi o que vem depois de tirar o título. Que consciência, além da consciência cidadã de ir lá estar apto a votar, você precisa ter
para exercer o seu direito ao voto de maneira crítica, de maneira consciente. Então, o Fake to Fora é o passo adiante de tirar esse documento que te proporciona votar. Então, é analisar criticamente mesmo, né? Como que eu posso diferenciar um conteúdo, como que eu posso ir atrás de informações que são importantes para que eu forme a minha consciência e, com isso, eu exerça o direito ao voto de forma autônoma, independente e com liberdade. Agora, Patrícia, já deu para sentir entre o primeiro e o segundo turno os efeitos práticos dessa experiência? Olha, assim, na verdade o projeto, né, ele é um projeto que começou em março e a gente veio sentindo uma melhora, né, por parte de jovens, principalmente daqueles que nós tivemos contato direto, porque o convite que o Palavra Aberta fez foi para que todo professor que tivesse interesse em levar esse conteúdo para os seus alunos, fizesse isso de maneira gratuita, era só entrar no site, baixar o conteúdo e aplicar na sua sala de aula. Nós tivemos mais de 15 mil downloads desse conteúdo, o que para a gente foi um resultado muito importante, e também fizemos oficinas que nós mesmos do Educamídia e Palavra Aberta aplicamos. Quando a gente vê essa oficina aplicada de fato ali na escola para aquele jovem, é impressionante o quanto ele se apropria daquele conhecimento e o quanto ele passa a ser realmente esse influenciador do seu entorno, que era o nosso objetivo. Então, sim, a gente tem uma melhora, né, a gente vê esse jovem mais preparado para o consumo crítico de informação. O que a gente percebeu entre o primeiro e o segundo turno foi quase que um tsunami, né? Não é nem uma onda, mas um tsunami de conteúdos desinformativos. E aí a gente precisa analisar, né, com um pouco mais de frieza e no longo prazo, como que essa avalanche, essa nova onda, esse novo tsunami afetou ou não a sociedade como um todo. A gente imagina que o jovem vai estar mais preparado para lidar com isso. Mas o fato, né, Márcio, é que, infelizmente, a desinformação hoje ela passou a ser uma estratégia das campanhas eleitorais e também de apoiadores que não estão interessados na veracidade, na verdade, dos fatos, e sim em impor, né, o seu ponto de vista, em reafirmar os seus vieses e as suas crenças, ideologias, e acabam continuando a repassar desinformação sem freá-la. Sim. E, Patrícia, ainda é possível baixar o conteúdo para fazer esse trabalho junto aos estudantes? Sim, esse conteúdo ele vai ficar permanente. É só acessar o www.faketofora, fake com K, né, tofora.org.br, que o material está lá, e também é possível acessar a campanha que a gente fez para mobilizar os jovens, que é a campanha Fake to Fora, na dúvida, use o VAR, que é verifique antes de repassar, que foi uma forma que a gente viu de atrair esse jovem para esse jovem que está no TikTok, que está no Instagram, que está nas redes sociais, dele se envolver com essa nova consciência, né, Márcio, de verificar antes de repassar. E usando a Copa do Mundo que está aí, a gente quis trazer esse universo do futebol para que ele pudesse ser aplicado também nesse momento tão importante que é a eleição. Bom, nós conversamos então com a presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, a respeito da campanha Fake to Fora, que está no ar desde março e já atuou no primeiro turno das eleições. Patrícia, mais uma vez, obrigado por participar aqui do painel eletrônico, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar sobre esse e outros temas também. Obrigado. Muito obrigada a você, um abraço, boa semana. Essa foi Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, aqui no painel eletrônico. 8h39 agora, pelo horário de Brasília. Proposta em análise pela Câmara prevê espaços exclusivos para mulheres em unidades de internação de adolescentes. A reportagem é de Cláudio Ferreira. O
Unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei deverão ter espaços exclusivos para jovens do sexo feminino. Proposta nesse sentido, que modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. O projeto prevê que a organização dos espaços de internação deve levar em conta sexo, idade, compleição física e gravidade da infração. Além de tornar obrigatória a separação dessas jovens, a proposta determina que as pessoas que trabalhem no espaço exclusivo também sejam mulheres. Isso inclui funcionários públicos, integrantes de organizações não governamentais e voluntários. O trabalho masculino será admitido excepcionalmente nesses espaços, por um prazo máximo de 6 meses, mediante justificativa apresentada pela direção da Unidade de Acolhimento dos Adolescentes. O autor do projeto, deputado Hercílio Coelho Diniz, do MDB de Minas, justifica a proposta pela possibilidade de haver situações constrangedoras no convívio dos homens com as adolescentes internas das unidades. Ele também destaca a prevenção da violência sexual. A relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, ressalta que a mudança nas regras para o cumprimento de medidas privativas de liberdade por parte dos adolescentes é importante para a ressocialização deles. Colocar jovens, meninos e meninas cumprindo pena numa mesma cela, com certeza vai criar ali uma facilidade de a gente ter situações, principalmente de violência sexual. A separação também por gravidade de infração é muito importante, que nós temos aí, dentre esses menores em conflito com a lei, menores de alta periculosidade e também menores com delitos mais leves. Quando você mistura todos numa cela só, ao invés de retomar, de resguardar, de trazer esse jovem para boa conduta, você pode colocá-lo ainda mais envolvido na criminalidade. A proposta original também tornava obrigatória a realização de atividades pedagógicas nas unidades de internação de adolescentes. Uma emenda apresentada pela relatora transformou essas atividades em prioritárias. O projeto está sendo examinado agora pela Comissão de Seguridade Social e Família e ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado nas duas comissões, pode ir ao Senado sem ser examinado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. 8h42, a Comissão de Constituição e Justiça aprova a proposta que obriga órgãos de segurança pública a localizar família de falecidos que estavam desaparecidos. A repórter Carla Alessandra tem mais informações. A Câmara aprovou proposta que estabelece protocolo para que os órgãos de segurança pública localizem os familiares de pessoas que faleceram e ainda estão sendo procuradas como desaparecidas. O texto altera a lei dos registros públicos para obrigar os agentes públicos a se empenharem na localização dos parentes, sob pena de indenização das famílias por perdas morais. A proposta, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, determina que caberá ao Ministério da Justiça regulamentar o protocolo de busca. O autor da proposta, deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, lembrou que os órgãos estatais têm total condição de localizar os parentes através dos registros do falecido, e essa obrigatoriedade vai fazer com que as famílias possam fazer um sepultamento digno ou realizar cerimônias litúrgicas. Entendo que seja possível a gente ter não só essas informações, mas o dever, a obrigação de cumprirmos um protocolo e vencido essas etapas, aí sim pudesse sepultar e deixar os registros para que se algum familiar amanhã venha poder localizar ou tomar conhecimento desse fato. Benes Leocádio lembrou que por falta de quem identifique, muitas vezes a pessoa falecida é enterrada como indigente, causando grande dor à família, que fica sem notícias de seu ente querido. Dados levantados pelo Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público de São Paulo mostram que mais de 3.000 pessoas documentadas foram enterradas em valas de indigentes entre 1999 e 2013, depois de terem passado pelo Serviço de Verificação de Óbitos da capital. O programa constatou que os serviços públicos encarregados de lidar com desaparecimentos eram muito ruins e muitas pessoas que constavam como desaparecidas já estavam mortas havia muito tempo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. 8h44 agora, pelo horário de Brasília. Comissão aprova a proposta que permite abater do imposto de renda gastos com remédios. O repórter José Carlos Oliveira nos traz as informações.
A Câmara dos Deputados analisa a proposta que altera a lei do imposto de renda para permitir que as despesas com medicamentos sejam descontadas da base de cálculo do imposto. A ideia partiu do deputado Luiz Antônio Correia, do PP do Rio de Janeiro, que pretende beneficiar os contribuintes com rendimentos mensais de até R$ 3.636. A lei hoje no nosso país, ela não permite a dedução de gastos com remédio, com medicamentos, salvo aqueles casos onde esse gasto já está incluído na conta hospitalar. Uma proposta de nossa autoria, ele permite essa dedução. O texto prevê que a dedução é válida para os gastos com medicamentos do próprio contribuinte e de seus dependentes. Luiz Antônio Correia acrescentou outro item no projeto de lei a fim de beneficiar principalmente aposentados e pensionistas que estão em tratamento médico. Uma proposta de dedução das aquisições de fraldas, absorventes geriátricos e outros necessários para os cuidados diários que o internado, o paciente tem, feitas por aposentados e pensionistas. Então eu acho que é uma lei de grande alcance social, eu tenho absoluta certeza que o Congresso vai abraçar essa lei. A proposta já foi aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, onde o relator, deputado Miguel Lombardi, do PL de São Paulo, destacou que a medida ameniza o impacto desproporcional do imposto de renda sobre idosos e pessoas de baixa renda. O texto ainda vai passar pelas análises das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. 8h46, agora pelo horário de Brasília. Comissão da Câmara aprova atendimento prioritário às mulheres em delegacias. As informações a gente tem com a repórter Silvia Munhato. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na Câmara dos Deputados, aprovou o projeto que determina às delegacias de polícia, inclusive as especializadas, prestação de atendimento prioritário às mulheres. O texto recomenda que as delegacias de polícia deem ampla divulgação da preferência em suas dependências. A relatora, deputada Marina Santos, do Republicanos do Piauí, fala da importância do atendimento especial às mulheres. A gente sabe que muitas vezes a mulher chega à delegacia, fica ali parada muito tempo, esperando que cheguem as autoridades competentes e fala para um e depois repete a história para outro. Então acaba tendo uma revitimização dela mesma durante esse processo. O deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, diz que é importante que a medida venha acompanhada de um aumento do efetivo. Não é possível prestar esse bom atendimento se não houver concursos para que os policiais sejam repostos nas delegacias. Concursos têm sido feitos, mas não na frequência necessária. Não é possível, e nós não devemos nos conformar, que uma lei como essa, que é muito positiva, possa ser aprovada e se torne letra morta no dia a dia das unidades. Marina Santos retirou do texto a previsão de que o Executivo regulamente a medida em até 30 dias após a publicação da lei, porque essa determinação não poderia partir do Legislativo. E ela acredita que a regulamentação deve ser estadual. A proposta que prioriza o atendimento à mulher nas delegacias ainda será analisada pelas Comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. 8h48, deputados procuram medidas para recuperar o tempo de diagnóstico para pacientes com câncer que foram prejudicados pela pandemia de Covid-19. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate. Um dos principais impactos da pandemia para as pacientes com câncer de mama foi a queda na realização dos exames de rastreamento. A realização de mamografias diminuiu 40% em 2020 e 18% em 2021. O alerta foi feito pela representante da Sociedade Brasileira de Oncologia, Luciana Landeiro, durante a audiência pública realizada pela Procuradoria da Mulher da Câmara. Luciana Landeiro lembrou que, além do número reduzido de mamografias, as mulheres com menos de 50 anos não estão na recomendação do Ministério da Saúde para a realização da mamografia, o que deixa de fora 25% das pacientes que têm entre 40 e 50 anos e 17% dos casos que ocorrem antes dos 40 anos. A representante do Instituto do Câncer, Liz Maria de Almeida, afirmou que a recomendação da mamografia acima dos 50 anos prevista na Política Nacional de Prevenção ao Câncer se deve ao fato de que nessa faixa etária o exame é mais eficaz na prevenção da mortalidade. Liz Maria afirmou que o Brasil precisa adotar o rastreamento organizado ao invés do rastreamento oportunista, que é quando alguém procura o serviço de saúde para então realizar seus exames. No rastreamento organizado,
existe um cadastro da população na clínica da família, mesmo se a pessoa tiver acesso a plano de saúde ou não interessa, todas as pessoas têm que estar cadastradas, esse cadastro tem que ser sempre atualizado, e essas pessoas têm que receber uma comunicação, está na época de você fazer o seu exame XYZ. Ela recebe essa comunicação para que ela se dirija a um determinado posto, alguma unidade de saúde próxima da casa dela, e possa realizar esse exame. O representante da FEMAMA, Ricardo Caponero, destacou que após o represamento de exames e do tratamento de pacientes durante a pandemia, é preciso investir mais recursos para que os atendimentos sejam realizados dentro do prazo determinado pela legislação. A deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, alertou para o fato de que o atendimento a esses pacientes está sendo prejudicado pelos sucessivos cortes realizados pelo atual governo na área de saúde. Muito importante a gente falar do financiamento do SUS no contexto em que a gente tem um teto de gastos, né, e que isso vai atingir diretamente a questão do financiamento do SUS, do SUAS também, né, que muitas mulheres necessitam das políticas de assistência para poder cuidar da sua saúde, para poder sustentar suas famílias. Então, é um conjunto de políticas que foi prejudicada por conta do teto de gastos. A representante do Instituto Oncoguia, Helena Esteves, pediu celeridade ao Ministério da Saúde para a compra dos inibidores de ciclina, que já foram aprovados há mais de 6 meses pela Conitec, órgão que aprova novos medicamentos para o SUS, e esse é o prazo que o governo tem para adquirir e disponibilizar esses medicamentos para a população. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. 8h51 em Brasília, a comissão aprova projeto que coloca mulher policial ou esposa de policial sob proteção da Lei Maria da Penha. O repórter Silvério Rios nos traz as informações. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto que inclui a mulher policial ou bombeiro militar e a esposa ou companheira de membro dessas corporações entre as pessoas protegidas pela Lei Maria da Penha. Segundo o relator da proposta na comissão, deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, um dos objetivos da medida é garantir a essas mulheres o direito de não haver contato entre vítima e agressor durante o processo administrativo disciplinar obrigatório conduzido na esfera das corporações militares. Toda vez que uma mulher é agredida pelo marido e os dois são de uma corporação militar, existe um processo administrativo militar onde essa mulher é obrigada a ficar frente a frente com o agressor. A Lei Maria da Penha proíbe isso, mas o Estatuto Militar diz que eles têm que ficar frente a frente. O que se busca então aqui é dar igualdade de condições de preservação da sua saúde física e mental a essa mulher, que é mesmo uma policial ou uma mulher que é do Corpo de Bombeiros, ela também sente o sofrimento que qualquer mulher sente ao ser agredida ou vítima de qualquer tipo de crime. A proposta, que inclui a mulher policial ou bombeiro militar e a esposa ou companheira de membro dessas corporações entre as protegidas pela Lei Maria da Penha, ainda precisa ser analisada pelas comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça. Se aprovada na Câmara, deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios. 8h53 agora em Brasília. A Comissão da Câmara, que trata dos direitos da pessoa idosa, aprovou o projeto que dá 30% de desconto para idosos de baixa renda no pagamento de taxas federais. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara aprovou o projeto que dá 30% de desconto a idosos no pagamento de taxas federais. Para receber o benefício, o idoso precisa ter renda de até 2 salários mínimos. O texto foi aprovado na forma sugerida pelo relator, deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, que modificou o projeto do deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, que beneficiava todos os idosos. Na comissão, a leitura do relatório foi feita pelo deputado Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais. Entendemos que o projeto pode ser aperfeiçoado caso o esforço do gasto público seja concentrado na faixa dos idosos que denotem hipossuficiência financeira. Com isso em vista, apresentamos substitutivo que, além de integrar a norma do Estatuto do Idoso, restringe o benefício pretendido aos idosos que possuam
renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. O texto deixa claro que o benefício não seria retroativo a valores anteriores à nova lei. Segundo o autor da proposta, Célio Studart, o Brasil não tem se preparado para o envelhecimento da população. Problemas como alienação familiar tendem a se agravar com os anos. Idosos que conseguem se aposentar recebem valores que não permitem pagar pela medicação necessária, que em parte não é gratuita pelo Sistema Único de Saúde. O Brasil deve chegar a 2050 com cerca de 15 milhões de idosos, dos quais 13,5 milhões com mais de 80 anos. E a OMS já aponta que em 2025 o Brasil será o 6º do mundo com maior número de idosos, né? Apesar da criação de políticas públicas voltadas para essa camada da população, como o Estatuto do Idoso de 2003, a velocidade do envelhecimento tem superado a implementação dessas ações para oferecer melhores condições de vida à terceira idade. Quase 1/5 da população brasileira é de pessoas com 60 anos ou mais. Pouco menos de 20% trabalham. 85% moram com outras pessoas. 21% moram com estudante, ou seja, não tem renda além da própria aposentadoria. E 75% contribuem com pelo menos metade da renda familiar mensal. 1 em cada 4 está em residência que recebeu auxílio emergencial. E a maioria, 58%, são idosos com comorbidades. O projeto que dá 30% de desconto a idosos de baixa renda no pagamento de taxas federais está na Comissão de Finanças e Tributação e precisa também passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Como a proposta tramita em caráter conclusivo, não precisa, em princípio, ser votada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Muito bem, 8h56 agora pelo horário de Brasília. Estamos encerrando mais uma transmissão do programa Painel Eletrônico. O programa de hoje teve produção de Marcos Brito e Carmen Fortes, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Newton Leandro, Antônio Marcos e Gilmar Nunes, direção de imagens de Glaucio Branquinho, edição de Ana Raquel Macedo, Marcelo Larcher e Márcio Aquiles Sardi. O diretor executivo da Secretaria de Comunicação e Mídias Digitais é Luiz Otávio Veríssimo, o secretário de Comunicação, o deputado Acácio Favacho, e o secretário de Mídias Digitais, o deputado Alex Santana. Eu sou Márcio Aquiles Sardi e agradeço a você por estar conosco no painel eletrônico na manhã desta segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. Desejo a você uma boa semana e a gente se encontra amanhã e ao longo de toda esta semana, às 8 horas da manhã, no painel eletrônico. Até amanhã. Você acabou de ouvir Painel Eletrônico.